Gente, hoje eu vou conversar com o Dr. Mário Rocha e hoje eu vou ser a paciente dele. É o que que atitude nós devemos ter quando a gente busca um cirurgião plástico? Quais são as perguntas corretas? Porque tem muita gente que tem medo, que se sente inseguro, não sabe o que vai perguntar, não sabe às vezes nem o que quer direito. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Acontece realmente do paciente, no geral, chegar às vezes no consultório e não saber direito o que é que incomoda, o que é que ela quer resolver? Bastante, viu? Muito mais do que as pessoas imaginam, né? Elas vêm, não sabem exatamente, eu acho que é o abdômen, eu acho que é a mama. Lógico, tem sempre aquelas, por exemplo, a mocinha que não tem mama fala, não, eu vim para pôr prótese. Né? Mas muitas ainda têm dúvida de qual cirurgia vai ser indicada. E tem algumas perguntas chaves que são importantes, eu até selecionei aqui algumas, né? Que é importante que a gente faça, por exemplo, para vocês. E por isso que eu falei que hoje eu vou dar uma de paciente, gente. Por exemplo, é importante que realmente chegue para você ou para o profissional que eu vá visitar e pergunte, você possui o título de especialista em cirurgia plástica? Talvez essa seja a pergunta mais importante da consulta. Por quê? Nós temos um dado do Conselho Regional de Medicina de São Paulo dizendo que 95% dos processos em cirurgia plástica no estado de São Paulo, que é um estado em que a medicina já está estabelecida, o cirurgião não era cirurgião plástico. 95%? 95% dos casos. Então, quer dizer, são casos que tiveram resultado com algum problema que levou a um processo e foram constatar, na hora que constataram não era cirurgião plástico. Não é que não é médico. No Brasil, qualquer médico pode fazer qualquer procedimento, mas existe uma diferença grande entre um médico e um cirurgião plástico. Né? O cirurgião plástico é aquele que é o especialista, que ele teve toda uma formação, todo um preparo, um treinamento que é longo para poder ter o título de especialista. E eu posso confiar só na resposta do médico ou não, doutor? Eu tenho algum outro lugar que a gente pode ir em busca da resposta também? Infelizmente, hoje não se deve confiar só na palavra de uma pessoa, né? Existem vários sites, você tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Tem o site do Conselho Federal de Medicina. É só entrar no Google, digitar Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nesses sites, eles têm o lugar para você colocar. Procure a identificação do seu médico, procure a especialização do seu médico, né? E o que é que a pessoa precisa para fazer essa pesquisa? Só com o nome do médico ou ele precisa de registro, alguma coisa? Só o nome? Nada, não precisa de número, nada. Só precisa saber o nome. Lógico, assim, a gente sempre pede para saber o nome e o sobrenome, né? Lógico, né? Mas se você, por exemplo, se você digitar Mário Rocha, lá, já é suficiente para me encontrar. Tá vendo, gente? Então, como o próprio doutor falou, é uma das perguntas mais importantes. Uma outra pergunta que eu, como paciente, hoje faria, e você deve fazer também, é membro ativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Porque ser membro é uma coisa, ser membro ativo é outra. Muda um pouquinho, né? O que diferencia? O que muda? Com o passar dos anos, a avaliação ela passou a ser mais rigorosa. Criou-se até um congresso apenas para fazer a avaliação do cirurgião plástico, apenas para ter a prova de título de especialista. Antigamente, a prova ela ocorria no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. Hoje não, hoje existe um congresso só para isso. Essa questão de ser membro ativo, existem vários requisitos que você tem que cumprir para continuar ativo. Como uma pessoa, para você ter o teu nome limpo, você tem que estar pagando as contas em dia. E a sociedade ela faz essa cobrança dos médicos. Então, aquele médico que por qualquer motivo ele está com algum problema, ele não vai estar mais pertencendo, ele vai estar, por enquanto, afastado. Por exemplo, se ele estiver respondendo um processo, alguma coisa, ele sofre um período de afastamento? São três as punições que ele pode ter. Né? Ele tem primeira punição, que é uma punição verbal, que só ele e a sociedade vai ficar sabendo, a Sociedade de Cirurgia Plástica. Né? A segunda é a punição pública. E por último, a expulsão. Né? Então são os 3 estágios. Conforme, depende também da gravidade. Se é uma coisa mais simples, é a primeira vez, vai ser apenas uma advertência privada, digamos assim. Se já for uma situação mais grave, culmina na expulsão. Tá vendo, gente? Terceira pergunta aqui da nossa lista. Como foi seu treinamento em cirurgia plástica? Durou quantos anos? Por que é importante a gente perguntar isso, doutor? Olha, as pessoas não imaginam, né?
Foram 6 anos de medicina, né, que eu fiz na Universidade Estadual de Maringá. Até assim, tenho uma felicidade muito grande de poder falar que hoje o melhor curso de medicina do Brasil é da Universidade Estadual de Maringá. Olha que coisa boa. Os alunos lá tiveram a nota mais alta, foi considerado o melhor curso de medicina dentre 177 universidades avaliadas. E o pessoal que está querendo fazer medicina, né, é uma boa dica. É. Olha aí, o pessoal que está querendo fazer medicina, né, é uma ótima dica. Continua, doutor. 6 anos de curso? De curso. Depois eu tive que fazer um novo vestibular. Para poder fazer uma especialidade que chama-se cirurgia geral. Ela é para você ter noções de todas as áreas do corpo, ter noções gerais de cirurgia. São mais 2 anos de treinamento, com pelo menos mais 6.000 horas de treinamento em cirurgia. Certo. Aí você termina isso, você tem o título de cirurgião geral. Depois você tem que fazer um novo vestibular, que aí é só com cirurgiões gerais, para poder fazer uma especialização em cirurgia plástica. Aí são mais 3 anos da especialização, se você for aprovado, lógico, nesse novo vestibular, mais 3 anos e 9.000 horas de treinamento. Então dá 15.000 horas de treinamento só em cirurgia. Então, gente, olha só a importância realmente de você perguntar e depois você conferir as respostas que esse profissional te passou antes de você ir para uma cirurgia, que é muito importante. Então, na verdade, você faz aí 6, 8, 9, 10, 11, 12 anos, vamos 12, 13 anos aí no total. São esses 11 anos, e aí depois dos 11 anos, você não é especialista ainda. Não? Você ainda não é. Para você ser especialista, você tem que passar por uma avaliação. Nessa avaliação é feita uma avaliação do teu currículo, é feita uma prova teórica, uma prova prática. Se você tem que passar em todas as fases. Se você não passar em alguma fase, você não é especialista. E depois continua estudando, né? Porque não para depois nunca, continua, né, doutor? Com certeza. Esse ano eu já estou com a minha passagem do congresso comprada. Isso é muito importante, gente, porque às vezes uma técnica... Por que às vezes o doutor até comentou nos bate-papos da semana passada e nas outras semanas, vão se mudando as técnicas, vão se aprimorando as técnicas. E você só passa a ter conhecimento dessas novas técnicas se você continuar estudando, se você continuar indo para congresso, certo? Com certeza. Mudou-se muito do que se sabia há alguns anos. E o congresso ele é o melhor lugar para você continuar aprendendo. Sempre as novidades estão por lá. Quarta pergunta, gente. Em quais clínicas, hospitais você atua? Por que é importante a gente saber disso, doutor? Olha, existem cirurgiões que têm opção de atuar apenas num determinado local, existem cirurgiões que atuam em vários locais. O importante é qual que é a qualidade desses locais que você atua. Né? Quer dizer, dá para eu analisar também qual será o resultado. Com certeza. Né? Se você é um excelente cirurgião e está num local que não tem estrutura, não tem como. Né? Acho que ninguém duvida que o Ayrton Senna era o melhor piloto, ele não ganhou todos os campeonatos, porque você precisa de uma equipe, precisa. Então isso que é importante. Eu aqui em Sinop eu tenho a política de deixar o paciente escolher qual hospital. Eu opero nos hospitais, nos 3 hospitais. Tendo a estrutura que você precisa. Tendo a estrutura. Os hospitais todos aqui têm essa estrutura. Essa é uma opção minha. Sim. Quinta pergunta. Quais foram os últimos congressos de sua especialidade em que você foi? Você falou que esse ano já está comprada também. Quer dizer, o último foi o ano passado? Como que funciona? Olha, nos últimos 5 anos eu fui mais de 10 congressos, né? Então foram bastantes congressos que a gente vai. No Congresso Brasileiro, no Congresso tem uma jornada que chama Carioca, jornada paulista. Eu fui numa jornada no estado de São Paulo, em Sorocaba. Então, assim, vários congressos que a gente procura sempre estar indo. Todo ano a gente procura estar indo. Porque se o profissional responde, bom, o último congresso que eu fui foi em 1900... Aí você já abre o olho, né? Porque as coisas acontecem muito rapidamente. Então, quanto mais recente essas visitas a congresso, mais novidades você vai ter, né? Mais aprimorado tecnicamente você vai estar. Com certeza, né? Sexta pergunta. Você considera essa cirurgia a mais adequada para mim? Isso é uma pergunta que é bem pertinente, né? Quer dizer, muitas vezes a paciente chega querendo uma determinada cirurgia e aquela não é a cirurgia mais adequada. Acontece muito com pacientes que às vezes quer entre lipo e abdômen. A paciente chega e fala, eu quero fazer uma plástica de abdômen, eu quero fazer uma lipo. E não necessariamente a cirurgia que ela vem querendo é a mais adequada, né? Então isso é muito importante a paciente perguntar,
você acha que essa é a melhor cirurgia para mim? Ou tem outro tratamento? Né? E saber a opinião do profissional. Já que você entrou nesse assunto, me veio um resumo de uma conversa que eu ouvi esses dias, que é assim, algumas mulheres, eu não quero fazer a mini abdômen ou abdômen porque eu fico com a cicatriz, porque vai ficar com uma cicatriz pequena, fininha, vai. Eu prefiro aí uma outra. Eu prefiro fazer uma lipo e ficar com um excessozinho de pele, excessozinho pequeno, realmente. Uma pelezinha um pouquinho mais flácida, mas eu prefiro não fazer, porque aí eu não fico com cicatriz. E a outra era a questão, não, eu prefiro a cicatriz porque eu vou ficar com o abdômen chapado, não sei o quê. Então, acontece exatamente isso. Às vezes a pessoa quer uma coisa que realmente não é necessário. Seria, do seu ponto de vista como profissional, de repente, compensa ficar realmente com um pouquinho de excesso de pele ou com uma flacidez, uma leve flacidez, do que ter uma cicatriz? Tudo depende, né? Depende da avaliação que você faz da paciente. E muito importante, essa avaliação ela não é por foto, ela não é visual, ela é pelo exame físico, pela palpação. É aí que você sente a pele. Algumas peles você consegue sentir, ela volta. Por mais que ela esteja esticadinha, você faz uma lipo, ela volta. Outras peles não. Então, vai ter um resultado ruim a cirurgia. Entendi. Por isso que é muito importante você ver se realmente aquela é a melhor cirurgia. Por isso que tem que fazer essa pergunta para vocês, profissionais. Então, Com essa certeza. é a melhor cirurgia? É, E acontece muito em rosto também, acho que nós já conversamos sobre esse assunto. Sim. Que às vezes a pessoa fala assim, eu quero pôr não sei o quê, o problema está no queixo, eu quero mexer no queixo, o problema, né, se você mexe alguma coisa nessa parte da bochecha e tal, muda tudo. Então Com tem que se certeza. perguntar mesmo e tem que confiar no profissional. Sim, com certeza. Mais uma pergunta. Como ela será feita? E onde será feita? Que seria o local? Como ela será feita? É importante por que eu saber como ela vai ser feita, doutor? Olha, eu tenho uma rotina que eu fico mais da metade da minha consulta explicando o procedimento. Né? Isso é muito importante, porque a pessoa precisa saber o corpo dela, ela precisa saber o que vai ser feito, como vai ser feito. Porque a plástica, ela tem a sua questão de ciência, mas ela tem um pouquinho de arte também. Cada cirurgião, ele é um certo artista. Então, cada cirurgião tem a sua forma de trabalhar e de mudar o corpo da paciente. Por isso que isso é muito importante. Será que o modo que vai ser feito com a cirurgia é o que a paciente quer? E isso é muito importante. É a forma que ela tem de comparar o trabalho de diferentes cirurgiões. E ela sabendo a maneira que vai ser feita, também o pós, ela respeita mais os conselhos do médico? A pessoa respeita mais? Eu acredito que você tendo uma boa conversa na consulta, o pós-operatório ele vai melhor, com certeza. 8ª pergunta. Quanto tempo eu vou precisar para me recuperar e que tipo de ajuda eu vou precisar nessa recuperação? É importante também que a pessoa saiba para se preparar disso? Com certeza, porque se a paciente não sabe, ela tem cirurgias que a recuperação é muito rápida, tem cirurgias que a recuperação é mais longa. Então tem paciente que fala, opa, tem um feriadão na quinta, eu vou operar na quarta, segunda eu estou trabalhando. Depende da cirurgia. Pode, depende da cirurgia, a maioria não vai poder. Será que eu vou precisar de ajuda? Então tem alguns cuidados que eu falo. Os maridos, vou dirigir, vou poder dirigir, exatamente, tem que explicar. Às vezes alguns cuidados que você vai ter. Por exemplo, tem algumas cirurgias ali que pode dar um pouquinho de tontura no começo. Então você pede para os primeiros banhos apenas, a pessoa não tomar sozinha. Né? São pequenos detalhes, tudo isso é orientado e fazem toda a diferença no pós-operatório. Por isso que o acompanhamento ele passa a ser quase tão importante quanto a cirurgia. Legal. Gente, no site do Dr. Mário tem todas essas perguntas que a gente está conversando aqui, né? Se você realmente tiver alguma dúvida, né? Ou de repente, vai lá, né? Imprime para você, ou entra em contato aí e realmente faça essas perguntas. Eu vou juntar a 9ª e a 10ª pergunta, doutor, em uma só. A 9ª seria, quais os riscos e de possíveis complicações desses procedimentos e o que eu posso fazer para diminuir esses riscos? Olha, isso é uma pergunta fantástica, né? E eu vejo as pacientes não fazendo essa pergunta, exceto na lipo. Lipo todo mundo tem medo. Nas demais, às vezes, não pergunta. Quais são os riscos? Isso é muito importante. Cada cirurgia, ela tem um risco. E existem N técnicas, existem muitas técnicas, muitos equipamentos que podem ser utilizados para diminuir o risco. E você tem que perguntar para o teu cirurgião. Você não precisa saber qual que é o equipamento. Lógico. Mas só o fato dele estar te falando, olha, existe um equipamento assim, você vai estar utilizando esse equipamento, já é uma garantia, porque
Quem tem uma coisa boa para oferecer, é lógico que o cirurgião vai falar, olha, eu tenho equipamento bom, eu tenho isso. Quem não tem vai falar, não, fica tranquila, não é bem por aí, né? Então isso é muito uma importante. pergunta importante para você saber também o que vai ser usado. Com certeza. E o que eu posso fazer para diminuir esses riscos? Eu, como paciente também. Por exemplo, a gente ouve caso, abriram os pontos, a cicatrização não sei o quê, esses outros itens da parte do paciente, o que é que ela pode fazer? Isso vai ser orientado para a paciente com certeza, né? Então existe um repouso. Mas o repouso, ele tem que ser um repouso orientado. Tem paciente que não sabe o que é o repouso. Né? Tem coisas que elas podem fazer e acham que não podem fazer. Tem paciente que fica trancado dentro de casa, não posso fazer uma caminhada. A maioria das cirurgias permite que você faça uma caminhada. Né? Após quanto tempo, em média? Uma semana. Até menos, dependendo da cirurgia. Sério? Realmente ficam trancadas em casa. Trancada em casa, né? Quer dizer, às vezes comendo demais porque fica ansiosa e podia estar fazendo uma caminhada. E coisas simples, né? Que a gente pede, toma um pouquinho de cuidado, tem paciente que fica lá, levanta, senta, levanta, senta. Quer dizer, isso já não pode. Ela faz um movimento, fica lá em casa nesse movimento, que é muito mais prejudicial do que se ela ficar em pezinha e for fazer uma caminhada. Tá vendo, gente? Tá vendo como tem que conversar? Por isso que nós separamos essas perguntas. Só pra gente fechar, doutor. Você tocou no assunto antes que as pessoas têm medo da lipo e não das outras cirurgias. Por quê? Existe algum mito em cima disso ou a lipo oferece riscos maiores? Infelizmente, a lipoaspiração ela é a cirurgia mais realizada no Brasil e, infelizmente, ela é muito realizada por profissionais não habilitados. Aquele que só faz aquele primeiro treinamentozinho e acha que já está podendo. Exatamente. Tem gente que acha que a lipo é fácil de fazer. E aí que acontecem os problemas, que é o que eu falei bem no começo. 95% dos processos ocorrem, né, na mão de profissionais não habilitados. Eles fazem o quê? As cirurgias que eles acham que são mais fáceis e que têm mais demanda. Né? Então, cirurgias, por exemplo, cirurgia no rosto, poucos se atrevem a fazer. É verdade. Está na cara, como diz o povo, né? É o ditado já diz. Todo mundo acha que é fácil, e não é. É justamente nessa cirurgia que você pode ter um resultado fantástico, que uma técnica diferente, uma boa formação vai fazer toda a diferença. Então, é um medo real, realmente. É um medo real, porque, infelizmente, ocorrem muitas complicações. Normalmente, são profissionais que não estão habilitados, ou, enfim, alguma coisa de errado. Às vezes pode ser uma fatalidade, mas é a exceção e não a regra. Doutor, mas, infelizmente, pode-se acontecer alguma fatalidade, mesmo tomando todos esses cuidados. Pode, mas o risco é muito pequeno. É difícil. Né? Olha, eu estou trabalhando com cirurgia plástica há 4 anos e meio, eu nunca tive nenhum caso que foi para UTI. É aquela história, gente, avião cai muito raramente, mas cai. É uma fatalidade. Mas é uma fatalidade. Mas se você for ver desses que caem, a grande maioria, alguma coisa que não devia estar sendo feita, foi feita. Foi feita. Então, ou deixou de ser feita. Ou deixou de fazer. No caso da cirurgia, ou você está operando com uma estrutura inadequada, então na hora que precisa você não tem estrutura, ou é um profissional que não está habilitado, ou é um profissional que, enfim, negligenciou, né? Negligenciou alguma coisa, ele até sabe fazer a cirurgia, mas, enfim, não deu a importância à cirurgia que deve ser dada. O paciente passa a ser mais um apenas. Eu acho que o importante é encarar que uma cirurgia plástica é uma cirurgia. Não tem como você... mas é só... não, é só... Não, deve ser encarada. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, gente. O paciente tem que ser muito honesto com o profissional. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, você faz o uso contínuo de algum medicamento? Não, tá tomando remédio para emagrecer, tem 60 anos, entendeu? Né? Isso é importante falar, não, faço, é isso, porque tudo isso daí é revisto, é feito, é cuidado antes de ir para o processo cirúrgico, né, doutor? Com certeza, eu tenho casos de pacientes que tomam ginkgo biloba, e a gente tem que perguntar, você toma ginkgo biloba? Porque eles não acham que não é nada, né? E o ginkgo biloba pode aumentar o sangramento numa cirurgia. Tá vendo, gente? É isso que eu tô falando. A honestidade do paciente com o profissional é muito importante. Obrigada, doutor. Obrigado.